Boa tarde na paz do Senhor. Hoje nós estamos comentando Provérbios, capítulos 13, 14 e 15. Teoricamente são capítulos curtos, mas como eu sempre falo, quando nós vamos falar de Provérbios, poderíamos ficar aí com certeza 1 hora em cada versículo, porque é muito rico, é muita coisa, é profundo. Não tem nada superficial aqui no livro de Provérbios. Nós vamos então começar com Provérbios 13. No capítulo 13 ele vai falar sobre as escolhas dos justos. Então o que eu sempre falo, qual que é a forma que nós devemos ler a Bíblia? Primeiro, orando antes e depois de ler. E segundo, nos colocando ali na condição de sujeito. Então, se o capítulo 13 ele está falando sobre as escolhas dos justos, nós precisamos então nos avaliar e comparar a nossa escolha, as nossas escolhas do dia a dia com as escolhas que são faladas aqui. E aí nós vamos conseguir ver se a gente está tomando decisões de pessoas justas ou não. Então, o capítulo 13, dos versículos 1 ao 4, vai falar de quem guarda a boca, guarda a vida. Do 5 ao 9, falando de uma forma mais destacada sobre as escolhas dos justos. E do 10 ao 25, a felicidade dos justos. Então, vamos começar? Eu quero ler o versículo 1, então, 13, 1. O filho sábio segue os conselhos de seu pai, mas o tolo zombador faz pouco caso da correção. Eu já falei aqui sobre o paralelismo hebraico, né? Essa questão de ter sempre ali duas ideias e as várias situações. Então, nesse versículo 1, nós temos então um paralelismo de contraste. Uma frase contrastando com a outra, falando do filho sábio e falando do filho zombador. Mas olha o que eu quero falar. Então, vimos aqui que o filho sábio segue os conselhos do pai, mas o tolo zombador faz pouco caso da correção. Então, é tanto, nós, se estamos sendo filhos sábios, se fomos filhos sábios, onde erramos, onde acertamos, até para impedir de continuar vendo, de perpetuar para a geração que está vindo os nossos erros. Então, é importante essa análise. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte. O filho sábio segue os conselhos de seu pai. Para ele seguir os conselhos, os pais precisam falar, precisam dar esses conselhos. Para os pais darem esses conselhos, eles precisam saber quais conselhos dar. Para eles saber quais conselhos dar, eles precisam ler e buscar saber quais conselhos dar para os filhos. Precisa entender. Então, como é que o filho vai seguir as instruções dos pais se os pais não estão dando conselhos? Nesse momento, nessa época que nós estamos vivendo, muitos pais, e nós precisamos nos incluir e não só olhar para os outros, mas é nos perguntar, nós como pais, nós como mães, estamos dando bons conselhos para os nossos filhos? Nós estamos dando que tipos de conselhos? Porque muitas vezes até achamos que são bons conselhos, mas quando vamos ver a luz da palavra de Deus, não é um bom conselho. Nós precisamos fazer essa análise. Janaína, eu não tenho filhos. Ok. Quem hoje está sob sua responsabilidade, ou se não tem ninguém na responsabilidade direta, com quem você se relaciona? Há uma rede de relacionamentos com todas as pessoas estão inseridas em algum relacionamento. Nesses relacionamentos, nós temos condições de dar bons conselhos. Quais conselhos nós estamos dando? Então, só reprisando aí, o filho sábio segue os conselhos de seu pai. Então, para ele seguir as instruções dos pais, os pais precisam falar. Para os pais falar, eles precisam saber. Para saber o que falar, eles precisam buscar. E acaba nos remetendo, então,
a Provérbios 3, onde nós vimos que a sabedoria ela está disponível para todos, no Provérbios 3 e 4. A sabedoria está disponível para todos, mas deve haver da nossa parte uma busca ativa. Nós precisamos querer buscar a sabedoria. E tem aí 3 coisinhas, né? O querer, uma escolha, escolher buscar, o dedicar tempo, separar tempo para essa busca e dedicar-se nessa busca. E aí sim nós encontraremos sabedoria, porque quem busca, encontra. E aí falando disso, que para falar, para saber, precisamos buscar, precisamos ter essa sabedoria. Em seguida, o sábio já toca no principal ponto aí de fraqueza de muita gente, que já foi a minha maior fraqueza, hoje equilibrou um pouquinho, né? Mas olha o versículo 2: o justo consegue coisas boas do fruto da sua boca, mas o perverso mostra com suas palavras que seu coração está carregado de violência e maldade. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? A vida, ela é interligada. Não tem como eu ser uma boa professora e ser uma péssima mãe no mesmo grau. Não, tá tudo interligado. Se eu dou bons conselhos para o meu filho, eu já aprendi que a boca, o que eu falo, é importante. Então, se eu não estou dando bons conselhos, eu tenho que primeiro educar a minha boca, educar a minha fala. Então, o uso da língua, o uso, né, a palavra. E aí, em tempos modernos, e até por estarmos numa live, eu preciso falar o seguinte: pode ser que a gente não fale tanto com a nossa boca, mas a gente fica aqui, né? Não é assim, porque não é computador, não é máquina de datilografia que eu ainda peguei. Acredito que a maioria de vocês não, mas eu peguei a fase da máquina de datilografia. Mas é o dedinho. Então pode ser que a gente fique o dia inteiro muda, não sai a palavra da nossa boca, mas o dedinho não para. Então, esse uso da língua que o sábio fala aqui é o cuidar com a nossa expressão, como cuidar com a forma como nos expressamos, com a quantidade, com a qualidade, né? E aí nós precisamos aprender a cuidar. Então, esse uso da língua que o sábio fala, atualmente nós precisamos cuidar das mãozinhas, né? O teclar, o tocar nas coisas. E nós precisamos usar alguns filtros. Então, assim, pensar primeiro, quanto tempo que eu fico falando, esse guardar a boca que o sábio fala aqui, é muito no sentido de cuidar com a forma como nós nos expressamos. Podemos, como eu disse, passar o dia em silêncio e não falar nenhuma palavra. Mas se passamos o dia em silêncio, mas com o dedinho no celular, estamos nos expressando também. Então, é o tempo que nós usamos para isso. Por exemplo, o tempo que passamos nas redes sociais. Então, o tempo que nós usamos é o que nós estamos falando. E aí vocês vão me entender, falando aqui ou falando, né, nas redes sociais. O como que nós estamos fazendo isso, mas principalmente qual a intenção de fazer isso? Qual a intenção de me expressar? Como eu estou falando? Nós não podemos deixar de falar de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Qual a intenção de nós abrirmos a nossa boca? Qual a intenção? É comunicar-se com quem está com a gente? Nós estamos nos comunicando como? Gritando, falando. Jesus, manso e humilde. Jesus, o amor personificado. Quanto parecido eu estou com Ele na minha fala, no meu jeito de se comunicar.
Nós falamos que Deus é onipresente e falamos que Jesus está com a gente o tempo todo. Mas, por nós não vermos em carne e osso como vemos as outras pessoas, muitas vezes, a paz do Senhor, Bianca, muitas vezes nós perdemos a consciência de que Ele está presente. E aí a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, e falo isso, né, principalmente nos aconselhamentos com os jovens, nas palestras: se Jesus estivesse aqui, agora, será que eu estaria olhando esta página? Será que eu estaria lendo isso aqui? Será que eu estaria olhando? Será que eu estaria sentada desse jeito? Mas Ele está, só que nós perdemos a consciência de que Ele realmente está. Então, é ter consciência de que Jesus está conosco o tempo todo. E lembrar, né? Se eu estivesse vendo Jesus, se Ele estivesse aqui em carne e osso, será que eu estaria falando desse jeito com meu marido? Será que eu estaria falando assim com a minha filha? Será que eu estaria sendo grossa, ríspida com o telemarketing que me ligou? Então, incluir nas nossas orações: Jesus, me dê consciência da sua presença, que eu possa me lembrar o tempo todo que está aqui comigo, porque se eu tiver consciência de Jesus o tempo todo, com certeza o nosso viver muda, o nosso jeito de falar, as nossas expressões e até a nossa postura corporal muda, porque eu duvido que alguém vai conseguir ficar de qualquer jeito tendo consciência de que o Rei dos Reis está aqui conosco. Agora, inclusive, né? Nós precisamos ter essa consciência. E aí o uso da língua que o sábio fala aqui em Provérbios 13, com certeza vai ser muito mais dinâmico, muito mais abençoador. Abençoador. Porque a nossa fala precisa ser abençoadora. Aqui do 3, eu quero ir para o 4, versículo 4, o preguiçoso sonha e nunca consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. E essa é uma frase bem comum de ouvirmos em orientações. Não adianta nada eu ficar sonhando, eu preciso levantar e fazer, eu preciso levantar e executar. Se eu não levantar de onde eu estou e fizer alguma coisa, nada vai acontecer. E olha o versículo: o preguiçoso sonha e nunca consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Olha o sábio ensinando isso, que hoje é usada nas orientações, nos coachings, nas palestras, em muitos livros falando sobre isso. Está aqui na palavra de Deus, escrito aí há cerca de 3.000 anos, 2.000 anos e 900, 2.950 anos. Versículo 10. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. Então, olha só, a gente está falando do uso da língua, da comunicação. O quanto que eu falo, que eu estou falando, a intenção é provar o meu ponto de vista, provar que eu estou certa, provar que eu sou a melhor. Quantas coisas nas redes sociais mesmo a gente poderia falar menos. Não preciso entrar em discussões querendo provar para um ou provar para o outro que eu estou certa. E quando nós falamos de uso da língua em comunicação, eu já fiz isso várias vezes e tenho pedido ao Senhor que me ensine e me dê condições de fazer mais vezes, que é o tal de jejum de opinião. O jejum, obviamente, estou usando aqui de uma forma bem superficial, porque o jejum bíblico não é assim, né? Mas para entender o que eu quero dizer de não dar opinião, de se abster de dar opinião em tudo. Esse cuidado, eu não preciso dar opinião de tudo, eu não preciso falar sobre tudo, eu não preciso me posicionar sobre todas as coisas. Então, o jejum de opinião eu já tive que fazer, porque a gente vai acostumando com as coisas, né? Então, chega um momento assim, as pessoas pedem muito a minha opinião, pedem muito
alguma orientação, e a gente vai se acostumando a dar, e chega um momento que você está dando opinião, está dando sugestão, está dando conselho sem ter sido solicitado. Então precisa fazer o jejum de opinião. Isso eu não preciso falar. Eu só, se me pedirem, hoje, né? Se me pedir, eu falo, e ainda depende do assunto. Dependendo do assunto, eu vou falar assim, olha, eu não domino esse assunto, procure fulano de tal, procure ciclano, vai em tal lugar, siga tal pessoa, porque eu não domino. Então, assim, não domino, não vou falar. Procure outra pessoa. Não entro mais em discussões que não vão me agregar. E, sabe, sobra muito tempo. Sobra muito tempo. Sobra muito tempo. É isso que eu tenho para falar. Sobra tempo quando a gente faz um jejum de opinião. Então, o 10, Provérbios 13, 10. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. 11. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros, porque a gente valoriza. A gente valoriza o dinheiro que vem com dificuldade. 12. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Isso é verdade, sabemos, né? Um sonho que demora a se tornar realidade. Mas o desejo realizado é a árvore de vida. O 13. Quem despreza a instrução sofrerá o castigo, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida e ajuda a escapar das armadilhas mortais. O homem de bom senso consegue amigos, mas a vida do infiel é um caminho difícil e cheio de perigos. Vamos lá para o versículo 18. Versículo 18. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso. Muita gente, e eu já falei isso, então eu vou falar com propriedade porque eu passei por isso. Eu era uma dessas pessoas que falava assim: não sou organizada e não sou disciplinada, e tem mais, eu não gosto de rotina. Ponto, eu sou assim. E ainda falava o seguinte: eu sou assim, Deus me fez desse jeito e deve ter algum propósito. E é o que eu sempre falo: Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele não permite que nós continuemos do mesmo jeito. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa um processo de transformação para que nós fiquemos mais parecidos com Jesus. E olha só, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E o que a gente vê na Bíblia sobre Deus é que Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que tem disciplina no sentido de rotina e também disciplina que é no sentido de exortar, de corrigir, de educar. Se Deus é assim, e isso são os atributos que nós chamamos atributos compartilhados com o homem, ou seja, eles refletem, eles devem refletir em nós. Se Deus é organizado, se Deus é disciplinado, se Deus, né, a rotina, né, a gente sabe que todo amanhecer o sol vai nascer, no final do dia o sol vai se pôr, isso tudo é rotina. E rotina tem diferença para a agenda. Deus é Deus organizado. Deus é um Deus de disciplina. Deus é um Deus que colocou rotina na sua criação. O nascer do sol, o pôr do sol, as coisas. E aí me respondem: vocês sabem a diferença entre rotina e agenda? Então, agenda tem a ver com horário. Quando a gente, em gestão, em administração, a gente fala de agenda, é horário. Às 8 eu vou fazer tal coisa, às 9 tal coisa, às 10 tal coisa, às 11... horários, que pode ou não ser alterada, aí depende de se está envolvendo alguém ou não, tá bom? A rotina, ela não tem horário. Rotina é sequência das coisas. Então, por exemplo, quando eu venho para cá de manhã cedo, eu já venho com uma caneca ou de café ou de café com leite. Primeira coisa que eu faço aqui quando eu chego, eu oro. Depois eu leio Provérbios do dia. Depois de ler Provérbios do dia, eu leio o capítulo do livrinho que eu estou lendo de Provérbios. Depois eu pego meu planner e vou ver o que eu tenho para aquele dia. Depois eu tenho uma sequência, uma rotina, que independe de que horário é.
Então, sempre quando eu chego aqui, eu vou orar, aí eu vou ler Provérbios do dia, depois a partezinha do livro, e só depois disso que eu vou ver o que eu tenho para fazer no dia. É a minha rotina de quando eu chego aqui. Então, rotina é sequência das coisas. E eu sempre indico assim, é desorganizada, né? Eu vi algumas pessoas falando que precisa... Recebo mensagens também sobre isso, falando de organização, de desorganização. Então, não faça agenda, em primeiro lugar. Faça uma rotina simples. À noite, algo bem simples para a noite, algo bem simples para de manhã, com 2 ou 3 tarefas só. E habitue-se a essa rotina, torne um hábito essa rotina. Depois que for uma rotina de pouquinhas coisas, não dá para colocar um monte de coisa. Aí vai para mais coisas. Tá? Então, por exemplo, uma rotina que é minha, eu não saio da cozinha à noite, eu não vou dormir enquanto a pia não está vazia, né? Eu chamo de plim-plim, né? Cozinha plim-plim. Isso é uma rotina, não importa que hora seja, se eu janto às 7, às 8, às 9, não importa. Isso é uma rotina. Tem a rotina antes de dormir, a gente escova os dentes, né? Sei lá, troca de roupa, ora, lê um livro, enfim, a rotina é sequência de atividades independente da hora. Vamos para o 14? O 14 é então, paralelismo hebraico de contraste. Ele vai falar sobre sabedoria e tolice, sobre a pessoa sábia e a pessoa tola, contraste. Dos versículos 1 ao 13, então destaque para esse sabedoria e tolice. Do 14 ao 21, as diferenças entre os justos e os ímpios. E do 22 ao 35, conselhos gerais de sabedoria. A pessoa que se rebela contra a disciplina. Então, essa disciplina aqui, ela tem um sentido de correção. É o versículo 18, quem está acompanhando aí. Vamos ver aqui na tradicional, uma versão mais tradicional. Aqui está assim: pobreza e afronta virão ao que rejeitar a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Então, a disciplina, ela tem, aqui nesse versículo, essa conotação de corrigir. Mas a disciplina, ela tanto é para corrigir, como para ser uma pessoa disciplinada, ou seja, ser uma pessoa ordenada, né? Se eu saio daquela ordem, eu preciso ser disciplinado, ou seja, eu preciso ser corrigido para voltar para aquilo. Então, vamos para Provérbios 14 e 1. A mulher sábia edifica o seu lar. Todas as mulheres conhecem esse versículo. Mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. Então, olha só. Leiam na Bíblia de vocês, se estão com outras versões, o que está escrito aí. Todas está essa mulher sábia? Veja bem, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, para Provérbios 14, 1, é que é o seguinte: não está escrito mulher casada, tá? Pelo menos nas versões que estão comigo aqui, fala mulher sábia. Então, não está tratando somente para a mulher casada. É a mulher onde ela estiver. Seja a mulher que é sozinha, a mulher que é viúva, a mulher que está separada, a mulher que mora com os pais. Não dá a entender aqui que é casada. Veja, quando a gente vai lá para Provérbios 31 e 10, está escrito mulher virtuosa, aí no 11 já fala assim, né, do tratamento dela com o marido. Aqui não cita isso, ou seja, é neutro. Não importa a situação, não importa onde a mulher estiver. Se ela for sábia, ela vai edificar. Se for tola, vai derrubar. E o versículo ainda fala aqui que sozinha, ou seja, com as próprias mãos, ela derruba. Não precisa de ajuda de ninguém. E nós sabemos que é isso mesmo. Nós sabemos que a mulher tem esse domínio de edificar o seu lar, edificar a sua casa. E dando uma pitadinha aqui, é o seguinte, né? Davi, lembra quando nós lemos sobre Davi? Ele queria construir uma casa para Deus e Deus disse: você não vai construir porque você não vai edificar uma casa para mim porque você tem mãos de rei guerreiro, você derrubou muito sangue. O termo lá para edificar a casa de Deus é o mesmo termo aqui de edificar o lar. Então, mulher que faz guerra
ela não consegue edificar seu lar. Quando a gente fala de mulher que tem que ser guerreira, é no sentido espiritual, guerrear com armas espirituais que estão lá em Efésios 10. É oração, jejum, uso da palavra. Mas não é de fazer guerra dentro de casa. E tem muitas mulheres agindo como insensata, tem muita mulher agindo de forma insensata, de forma tola, porque faz guerra dentro de casa. Ao invés de fazer guerra de joelho, faz guerra com os outros. Briga por conta de toalha fora do lugar, por causa de calçado fora do lugar, por causa de todas as coisas, que a casa não está do jeito que ela quer. E aí sai brigando, fazendo guerra com o marido, fazendo guerra com os filhos, fazendo guerra com mãe, com pai, com irmãos, com as pessoas que ela convive. E aí entra naquela questão, está edificando ou está destruindo? Lembrando, né? Deus disse para Davi que ele não podia edificar, porque ele tinha as mãos sujas de guerra. Então, muitas vezes a gente se pergunta por que aqui não vai para frente, por que na minha casa está assim, por que o clima está assim, por que os meus filhos estão assados. Mas nós temos feito guerra no lugar certo. Vamos, esse versículo é importante. E aí é o seguinte, né? Como saber se eu estou sendo tola ou se eu estou sendo sábia? Eu sempre falo que a forma de ler a Bíblia me coloca no lugar do sujeito. Então, o lugar aqui eu estou no lugar de pessoa sábia, de mulher sábia, eu estou no lugar de pessoa, de mulher tola, sem juízo. A minha expressão aqui fala sem juízo. Me achava sábia e não estou sendo. O clima da casa, quem coloca o clima da casa é a mulher. Façam esse teste. Acorde de manhã. Bom dia, sol, bom dia, né? Bom dia, povo, bom dia, família, com um sorriso no rosto, e fique assim o dia inteiro para você ver o clima. Deixa uma semana e acorde uma semana depois, acorde de mau humor, de cara fechada, para você ver como vai ficar o clima na sua casa. As pessoas reagem à mulher, seja ela casada, seja ela só filha lá, tá lá morando com os pais. O clima na casa é dado pela mulher. Nós somos a fonte de relacionamento, é a mulher que faz as conexões de relacionamento numa casa. Não dá tempo, aqui também não é o foco de entrarmos ali, né, no papel da mulher, mas o clima da casa é dado pela mulher. A mulher sabe edifica a casa. Estamos edificando. É muito sério esse versículo quando a gente entende o que é esse edificar e quando você faz conexão com Davi. Então vamos lá? Como saber se eu estou sendo sábio ou se eu estou sendo tola? Pelos frutos. Então é só olhar assim, como está a minha casa? A minha casa está refletindo o céu? Está refletindo uma família que vive o amor de Deus? Ou a minha casa é uma casa que vive em guerra? Todo mundo brigando, todo mundo discutindo. A minha casa, como está o meu marido, como estão os meus filhos? Ficam arrumando compromisso fora para não ficar aqui porque não sente prazer em estar aqui? Tá? Então, como saber se eu estou sendo sábia, se eu estou sendo tola? Pelos frutos. Pelos frutos. E aí, continuando aqui no 14, né? Porque esse é só o versículo 1. O segundo conselho aqui de Provérbios 14 é que o sábio, o verdadeiro sábio, ele tem uma atitude de aprendiz. Então o sábio aqui vai falar da pessoa que é sábia e da pessoa que é tola, a pessoa que não busca essa sabedoria. Então você sabe quando a pessoa realmente é sábia, quando ela senta para aprender, quando ela tem essa atitude de aprendiz. Quando ela escuta conselhos, quando ela escuta o outro, porque sempre tem algo para aprender. O que não é sábio de verdade, mas tem aquela aparência, ele já se colocou como eu sei tudo, eu sei mais que você. E aí, na verdade, pelo comportamento a gente vê que a pessoa não tem mesmo a sabedoria verdadeira.
que é essa atitude de aprendiz. Então nós devemos manter uma atitude de aprendiz, sempre, porque sempre temos algo para aprender. E ainda aqui no 14, o temor do Senhor é que mantém a esperança viva. Vamos lá para o versículo... Olha só, antes de ir aqui nos finais do 14, como é que o 14 é dividido, né? Eu sempre falo. Do 1 ao 13, nós vamos ver então essa sabedoria e tolice. Acho que eu já falei, né? Do 14 ao 21, diferença entre justos e ímpios. E do 22 ao 35, conselhos de sabedoria. Olha o finalzinho, acompanha aí na Bíblia de vocês. O 26, aquele que tem no Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. O 27, o temor do Senhor é a fonte de vida e ajuda a escapar dos perigos da morte. Olha só, o versículo 27 não está falando que o temor do Senhor nos tira da morte. Deixa eu pegar aqui uma versão mais tradicional. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, é dos perigos da morte, não da morte. Não está dizendo que o sábio não vai morrer, mas ele vai ser preservado dos perigos da morte. Tá? Ajuda a escapar dos perigos da morte. Qual é o perigo da morte, gente? Vamos lá, qual que é o perigo da morte? Quais são as armadilhas da morte? Quem está acompanhando, abre a Bíblia aí no 14 e o versículo 27. Esses perigos da morte são coisas que podem nos tirar a salvação. Porque a morte, para o cristão, para aquele que serve a Deus, não é perigo, não é problema, não é armadilha. A morte é simplesmente mudança de plano. É sair daqui do terreno e vai para o espiritual. É sair daqui dessa vida temporária, cheia de aflições, e ir para a eternidade com Deus. Então a morte não deveria assombrar, ser um terror ou dar medo. O morrer do cristão é lucro. Esse perigos que o versículo fala aqui então é de situações, é de condições e de armadilhas que podem nos tirar a salvação, que pode nos fazer, que pode nos levar à morte espiritual. Vamos para o 15. Então o 15 ele vai falar sobre o cuidado com as palavras, né? Falando da nossa comunicação, vai nos trazer conselhos para uma vida feliz e uma vida de paz, uma vida pacífica. E vai falar sobre como nós respondemos, como deve ser a nossa resposta. Então no 15, os versículos 1 e 2 falando do cuidado com as palavras, do 3 ao 13 sobre as diferenças entre justos e ímpios, 14 e 24 novamente trazendo esse tema de sabedoria e tolice, e do 25 ao 33 o tratamento com o justo e o ímpio. Vamos ler aqui o versículo 1, 15 e 1. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Quem é sábio ensina grandes verdades de maneira simples e agradável, mas quem é tolo só sabe ensinar o que não presta. O Senhor vê tudo o que acontece em toda a parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Versículo 4. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O 6. Na família do justo há um grande tesouro, mas os rendimentos dos maus trazem dor e tristeza. O versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos maus, mas a oração do justo lhe traz alegria. Aí vamos para o versículo 13. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Vou aqui nessa mais tradicional, que vocês estão mais acostumados com esse versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Qual o capítulo mais triste da Bíblia para vocês? Vamos entender um pouquinho essa alegria e essa tristeza. Mas o capítulo mais triste na Bíblia, no meu ver, é Gênesis 3. De quando o pecado entrou no mundo. Pensa só, gente. Adão e Eva.
conversava face a face com Deus. Eu me emociono só de pensar, né? O que o pecado fez. Adão e Eva conversavam com Deus face a face. Eles conheciam o barulho de Deus andando no jardim. Sabe o que é? Quando você conhece a pessoa pelo andar, você não precisa olhar quem está chegando porque você sabe quem é. Eles conheciam o andar de Deus. Eles não precisavam nem olhar. Ao cair da tarde, capítulo 3, versículo 8, ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. Então assim, eles conheciam a Deus pelo andar. Teve um barulho de folhas, não sei que barulho, agora eu estou viajando aqui, né, gente? Ouviram um barulho ali de folhas, de grama, de barulho de alguém andando. Gente, eles moravam no jardim, tinha um monte de bicho ali, eles podiam achar que era algum bicho, mas não, eles sabiam que era Deus, e por saber que era Deus, o versículo fala, tirei daqui, o versículo fala que eles se esconderam, eles tinham intimidade com Deus, uma intimidade que nunca mais, até Jesus, não foi restaurada para todo ser humano. Então, Gênesis 3 para mim é o capítulo mais triste da Bíblia. E claro que o mais feliz é quando Jesus ressuscitou e nos trouxe de volta a possibilidade dessa intimidade. Mas o que eu quero falar é o seguinte: de Gênesis 3 até hoje, o sentimento natural para nós agora é a tristeza. Se você deixar naturalmente com o passar do tempo, se você não fizer nada, você vai acordando triste. Então, a tristeza, desde que o pecado entrou no mundo, passou a ser o sentimento normal para o ser humano, e não a alegria. A alegria verdadeira nós só temos em Deus, então nós precisamos buscar a alegria do Senhor. E lá em Filipenses 4, Paulo nos traz algo muito importante, que nós temos que aprender a ser feliz, aprender a ser alegre. Então, a tristeza, ela é um sentimento natural para nós desde que o pecado entrou no mundo. A alegria não, a alegria eu tenho que buscar. E aí agora, sabendo disso, né, ou lembrando disso, aí a gente lê aqui Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E aí, o nosso rosto tem estado mais alegre ou mais triste? O que nós temos deixado? O natural prevalecer, que é um rosto abatido, que é uma tristeza, já que é o natural do ser humano? Ou nós temos nos esforçado e buscado a alegria do Senhor para os nossos dias? Eu não estou falando de personalidade, eu tenho uma personalidade extrovertida, meu marido é introvertido. Eu acordo de manhã dando bom dia para todo mundo, né? Bom dia para formiga, para o sol, para todo mundo. Minha filha do mesmo jeito, né? Até eu dou bom dia para ela assim, bom dia, flor do dia. Meu marido já é mais introvertido, quieto, demora um pouco ali para, né, se expressar. Fica ali mais fechado. Mas isso é personalidade, isso não reflete tristeza ou alegria. A tristeza e a alegria é aquele sentimento que nos norteia, que fica conosco ali durante o dia. É um sentimento forte e que para ser mudado nós precisamos fazer como Paulo, aprender. E para nós aprendermos algo, nós precisamos nos dedicar, buscar, entender e praticar. Então, para nós termos essa alegria, nós precisamos nos exercitar. É preciso treino. Para nós termos essa alegria do Senhor, nós precisamos buscar e precisamos treinar. Amém? O capítulo 13, falando das escolhas dos justos, então é ler capítulo 13 e nos colocar ali e ver como é que estão sendo as nossas escolhas. O capítulo 14, entendendo que a mulher sábia edifica e como é que é esse edificar. É guerra espiritual e paz nas nossas casas. 15, então, o cuidado com o que nós falamos, cuidado com as nossas falas, lembrando que Jesus tinha uma fala cheia de amor, uma fala mansa. Amém? Então vamos encerrar. Deus abençoe.